Isso. Então vamos lá, página 734, onde tem aí o uso da água lá embaixo, né? Então a gente tem aí vários usos aí, certo? E como eu falei para vocês antes, quando a gente viu o ciclo da água, o uso da água ele é principalmente de ordem econômica. Eu até pedi que vocês diferenciassem o uso social da água e o uso econômico dela, onde o principal é o uso econômico. Eu estava dando aula no terceiro ano há pouco e nós falamos sobre a transposição do Rio São Francisco como uma das saídas para a seca na região do semiárido, aqui no Nordeste. E eu fiz um comentário que serve até para vocês também, quando a gente fala sobre o uso da água, que o problema em si, o primeiro problema, pode ser a falta d'água. Isso é uma verdade. A ausência dela deixa você totalmente inutilizado de uma série de atividades. Porém, o que tem que se observar é que nós temos algumas regiões no globo, muitas, eu vou citar alguns exemplos aqui no, no Brasil, por exemplo, onde existe a água, onde você tem presença de água, inclusive muita, e que você não tem desenvolvimento econômico. Ou seja, essa história de dizer que água é sinônimo de riqueza, água é sinônimo de desenvolvimento econômico e social, isso é mentira, certo? O que vai promover desenvolvimento econômico e desenvolvimento social é o uso correto desse recurso. Nós temos grandes comunidades ribeirinhas, certo, à beira dos rios aqui no Brasil, na região amazônica principalmente, certo? Que são comunidades que vivem praticamente dentro do rio. A água não é problema para eles, porém eles vivem numa condição social terrível, ok? Ou seja, o que tem que se observar, o que tem que se observar é como se utiliza esse recurso, como usa-se essa água. Então o cara está lá na beira do Rio São Francisco, por exemplo, no estado da Bahia, o mundo d'água daqui, e passa é, dificuldade, né? Passa problemas de ordem social. Então, isso aí quebra aquela história de que basta ter água que resolve, certo? Porque o uso dela é diversificado demais. Então, nós temos aí o uso doméstico, que é o principal quando a gente fala em uso de água, é o que vocês logo observam, certo? O uso público, o uso comercial, público, hospitais, escolas, certo? Limpeza de ruas. O uso comercial, né, nos centros comerciais, bares, restaurantes, e aí você tem a parte de hotelaria, por exemplo, é muito dependente dessa questão da água, certo? Aí aparece aí o uso recreativo da água, certa atividade de lazer, certo? E aí os três principais usos dela aqui no Brasil, certo? Que é a indústria, a geração de energia elétrica, a partir das hidrelétricas principalmente, mas as termoelétricas e as termonucleares também usam energia, também usam água para produzir energia. E o setor agrícola, esse aí é o mais dependente da água. Aqui no Brasil, o último relatório, se eu não me engano, em 2018, deu 71, alguma coisa, quase 72% da água do Brasil consumida pelo setor agrícola. É sempre em torno de 70%. Sempre em torno de 70%. De cada 10 litros de água que a gente consome, 7 é no setor agrícola. Então, você observa que a água ela tem mais uma função de ordem econômica, de ordem financeira, do que da questão social em si. Ou seja, essas mega obras, a transposição do Rio São Francisco, por exemplo, voltando a falar dela, ela é uma obra que vai atender o agronegócio, ela é uma obra que vai atender a grande produção econômica, tentar produzir renda nessa região. A transposição ela não tem a ideia inicial
de matar a sede, não, de trazer água para casa das famílias que, por questões de ordem natural, não possuem água próximo de casa. Não, não é bem isso, não. Certo? Não iria se gastar bilhões e bilhões de dinheiro para levar água lá para dona Zefinha, que está com sede lá numa cidade do interior da Paraíba. Não era melhor tirar ela de lá e trazer ela para aqui, onde tem água. Era mais barato e mais fácil de resolver. Essa água é para fazer com que grandes proprietários de terra, que grandes latifundiários, né, que o agronegócio funcione melhor na região e gere renda. Para quem? Aí é outra discussão que a gente não vai fazer aqui em outro momento. Ok? Então a gente tem aí essa questão. Aí nós temos aí ó, uma tabelinha falando disso aí que eu coloquei, certo? A Agência Nacional das Águas, que é a ANA, certo? Não é aí Ana Luísa nem Ana Laura, não, nossas queridas alunas, não, é uma sigla, ANA, Agência Nacional de Águas, que coloca 67,2% só para irrigação. A pecuária, 11%. Se você pega isso aí, já dá 78%, certo? Já deu quase 80% no ano de 2017, certo? 78% do setor agrícola, porque você vai juntar irrigação com pecuária aí, né? Certo? Você tem a indústria com quase 10%, aí as residências quase 9%, ou seja, nessa tabela mostra o quanto nós consumimos de água em relação à indústria agropecuária, quase nada, certo? Juntando os caras aí, dá quase 90% da água do país todo. Então, olha que a água ela está mais voltada como um insumo econômico, certo? Seja industrial, seja agropecuário, do que aquela questão da água para o nosso consumo. É essa questão que eu quero que vocês observem nessa primeira discussão de hoje, né? Porque isso aí vai ser muito importante na resolução das questões, ok? E aí, se vocês passarem depois, vão fazendo aí umas leituras que vai mostrando justamente esse uso em cada um desse setor, residencial e tal, mas em resumo é isso aí. É o que é que a gente vai começar a observar agora, né? A gente observou o ciclo da água, falou sobre água virtual, falamos agora sobre o uso da água aqui no Brasil, né? Essa questão, como eu falei, das bacias, dos principais rios, observação de mapas e de tabelas, vocês deem uma olhada aí no tempo que vocês tiverem, ok? Acho que mais umas 2 semanas eu passo atividades lá na plataforma do SAI sobre isso, certo? Agora, o que a gente vai ter que observar, né, o próximo ponto é a qualidade da água, certo? Tanto aquela que nós temos acesso, como a que é utilizada na produção de capital mesmo aí na indústria, na agropecuária, né? O Brasil, ele tem um dos maiores reservatórios de água do mundo, né? Nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Amazonas, certo? O volume de água é imenso. Nós temos outras bacias, como a do São Francisco, que são áreas que possuem um volume de água muito grande, certo? De água doce, no caso. Além de termos grandes aquíferos, como a gente já observou em outro momento, as águas subterrâneas, né? Porém, o que a gente tem que discutir agora é a qualidade dessa água. Seja a qualidade no lugar de captação, certo? Qual a qualidade da água dos rios brasileiros, qual a qualidade da água dos aquíferos brasileiros, dos lagos, e também observar a quantidade, a qualidade que ela chega para o consumo, certo? Então, a gente vai agora para um ponto em que a gente vai começar a falar sobre a poluição, certo, das águas, né? Primeira coisa que você vai ter que observar, pessoal, é esses conceitos básicos. Então, é importante muito que vocês, vou digitar aqui no chat da gente, certo? Observem o conceito de poluição,
que é diferente de contaminação, certo? Vai surgir também o conceito de degradação, certo? Então, poluição é alteração, certo? Poluição é alteração. A contaminação é a capacidade de provocar doenças, certo? Ou seja, a água ela pode estar poluída, mas ela pode não estar contaminada. Um exemplo, professor, é uma garrafa plástica, PET, uma garrafa de refrigerante dentro de um rio. Isso é um fator de poluição, ele está alterando a estrutura original, ele está. Você vai ter uma coisa que não era para estar naquele lugar. Então você tem aí caracterizado um processo de poluição, porém aquilo ali não vai provocar doença, certo? Já a contaminação, ela vai ser quando o que estiver ali na água pode provocar doença. Por exemplo, o mercúrio, né, lá na exploração de ouro, no garimpo, os caras usam mercúrio lá. O mercúrio contamina a água, provoca doenças, contamina os animais, que pode até passar a desenvolver doença quando você se alimenta, por exemplo, de um peixe naquela região. Então, isso aí já é um fator de contaminação, que pode estar apresentado como poluição, né? É, uma grande quantidade de dejetos, né, lixo químico jogado na água do rio, está poluída, né? A água está poluída, porém ela está contaminada também, porque ela tem a capacidade de gerar doenças. Mas muitas vezes essa contaminação é naquilo que a gente não vê, né? Assim, muitas vezes aí, aqui na Paraíba, por exemplo, a UFPB e a UFC fica de vez em quando aí nos projetos que a universidade mantém, testando a água dos rios aí. Nós temos a Cagepa, né, que faz esse processo também, porque o cara não vê, certo? Essa é essa grande questão. Você tem, por exemplo, a questão de casas com poço e com fossa séptica. O adequado é você coletar amostras dessa água e pedir para algum laboratório, a própria universidade, a Cagepa, fazer uma análise da qualidade dessa água, porque você pode estar bebendo água contaminada e é aquilo que você não vê, né? Então é muito perigoso, né? Eu tenho muito cuidado com esse negócio de água de poço, água de cacimba, tem que ter cuidado. Se você tiver é, produção agrícola perto, onde use muito veneno no solo, se você tiver fossa séptica perto, se você tiver lixo, um aterro de lixo, um lixão próximo, você está contaminando a água daquele poço, está contaminando a água daquela cacimba. Então lá o cara bebendo é bem geladinha, gostosinha, friinha e o bucho crescendo lá, sem acabar sabendo nem o que danado é. Podendo levar até a morte, dependendo de qual for a substância ou o micro-organismo, né? Então é bom ter um pouco de cuidado. Então vamos lá, vamos falar a gente já está falando, mas vamos encaminhar melhor essa questão da poluição. Então a primeira coisa que a gente vai observar é a questão industrial, né? Aí o aluno vai perguntar, professor, Monga, o que é que vai fazer com esse esgoto industrial? Eu posso devolver o esgoto industrial, o esgoto doméstico na natureza? Sim, pode, certo? Porque você pode até ficar se perguntando o que é que se vai fazer com tanto esgoto que se produz, são milhões de litros por dia, o que é que a gente vai fazer com tudo isso? Você pode devolver sim à natureza, você pode jogar esse esgoto no rio, você pode jogar esse esgoto no mar, você pode jogar esse esgoto em um lago, se ele tiver condição de receber isso. Porém, aí vem o porém, que é isso aí que você tem que se antenar na hora de resolver a questão, os poréns. Esse esgoto ele deve ser tratado. Então existe uma diversidade de técnicas para tratamento de esgoto. O que seria tratar o esgoto? É pegar ele e deixá-lo em condições de devolver à natureza sem produzir dano ambiental. Então você vai pegar uma indústria no próprio local de produção, certo? É necessário que se tenha uma estrutura para tratar aquele esgoto
E aí é uma estrutura boa e com profissionais competentes, né? Principalmente a galera da química, certo? Irlan, Rogério aí, por exemplo. Esse pessoal vai fazer um tratamento e depois de testes e mais testes, esse esgoto ele pode ser devolvido à natureza. É isso que tem que fazer. O grande problema nas grandes cidades, no Brasil e no mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos, é o não tratamento do esgoto. É ele ser jogado diretamente na natureza, assim como ele foi produzido. Isso aí provoca danos ambientais enormes, principalmente o desenvolvimento de doenças nas pessoas que têm acesso àquela água, ok? Então, o esgoto pode ser devolvido? A resposta é sim, porém que ele seja tratado antes, ok? Então, é comum você ver por onde você passa a estação de tratamento de esgoto. Você pega o esgoto da região todinha, leva para o mesmo lugar, são aqueles tanques reservatórios enormes, e lá os caras fazem o tratamento químico até o esgoto atingir níveis seguros, né, para poder ser devolvido à natureza. Então, primeiro, contaminação por esgoto. Segundo tipo de contaminação, a gente já sai da indústria e das residências, certo? E vai para o setor agrícola. O setor agrícola, que muita gente confunde e tem o vício de informação de que é muito limpo, é muito puro, setor rural, em relação à poluição atmosférica, sim. Porque a primeira coisa que a galera pensa quando fala em problema ambiental é em poluição atmosférica, produção de gases. Beleza, tudo bem você pensar dessa forma, porém é bom lembrar que os danos ambientais vão muito além disso, não é só a poluição atmosférica. Então, quando você está em um espaço rural, certo? Em uma área totalmente dominada pelas atividades do setor primário, né? Agricultura e pecuária, você não tem muita indústria, você não tem um fluxo pequeno de veículos, o que faz com que a quantidade de gases produzidos sejam pequena. Isso é verdade. Você tem um ar mais puro, você tem um ar mais limpo. E além de ser menor a quantidade de gases, você tem uma grande quantidade de vegetais, né? A plantação e os resíduos florestais ainda, né? Que existem nessas regiões, as reservas florestais, que captam esses gases, no caso o CO2, porque as plantas elas fazem fotossíntese. Então você acaba tendo uma qualidade do ar melhor, certo? Mas você não tem um meio ambiente tão limpo nessas regiões, não. Porque você tem uma série de fatores, certo? Que provoca danos e também provoca danos nas águas, que é o que a gente está vendo. Então, o uso de agroquímicos, certo? Se liguem nessa palavra, vocês estão muito ligados aí com agrotóxicos, mas vocês vão começar a ver esse termo aqui, ó, agroquímicos, que são os químicos agrícolas, que são a grande quantidade de químicos utilizados tanto na pecuária quanto na agricultura para uma série de coisas. Então, você tem químico para correção de solo, você vai produzir e o solo está faltando determinada substância, usa produto químico, certo? Chamado efeito corretivo de solo. Você está com solo que está com acidez elevada, você equilibra a acidez utilizando produto químico. Você está com solo muito básico, precisa de um solo mais ácido, você usa produto químico, então empurra produto químico no solo. Aí você tem os pesticidas, inseticidas, herbicidas, fungicidas, certo? Você tem os carrapaticidas e você começa a ter uma grande quantidade de produto químico para poder você ter uma defesa da produção. Por isso que eles recebem, inclusive, o nome de defensivos agrícolas. Então, a presença de produto químico na agropecuária ela é muito grande e ela é muito frequente, certo? Não é uma coisa assim só quando tem uma doença nos animais ou quando dá uma praga, não.
certo? O uso ele é contínuo, porque a gente tem também a fertilização, né? Os fertilizantes, né? Para dar uma nutrição ideal, adequada no solo. Então, toda essa química, além de contaminar os alimentos, que a gente já sabe disso, certo? E aí sobra para quem vai se alimentar, colocar o trabalhador rural em risco, colocar a vida do trabalhador rural em risco, certo? Nós temos uma quantidade de mortes muito grande no Brasil e no mundo de trabalhadores rurais todos os anos, pelo contato com esses produtos químicos, né? Além de mortes, também o desenvolvimento de doenças de diferentes tipos, certo? Nas pessoas que têm contato com esses produtos, ok? Então, você tem a contaminação do solo, você tem contaminação dos alimentos, você tem problema de doenças e de morte com esses produtos químicos, mas também nós temos problema com a questão da água, certo? Que esse é o ponto do nosso livro, a questão da água, que é o seguinte, velho, esse produto químico, ele infiltra no solo, certo? Junto com a água da chuva, e vai contaminar o lençol freático lá embaixo. Então, olha a dica aí, isso já caiu já em vestibular, já caiu em concurso, já caiu em Enem. O cara quer saber se o aluno está antenado. Qual é a ideia que ele vai jogar para você? Você assistiu a aula com o professor, que o aquífero está lá embaixo, rochas permeáveis, sedimentares, tal, aquela coisa toda, água subterrânea. Então você cria a ideia de que aquela água ela está protegida. Você cria a ideia que aquela água ela está é, totalmente isenta de processos de poluição, quando na verdade não está. Quando na verdade, caramba, foi rápido, vamos ver. Quando na verdade não está. O que é que nós temos? Nós temos veneno, produto químico, infiltrando no solo e chegando até os aquíferos. Ou seja, você pode explorar uma água do aquífero, ela já contaminada com, com o com produto químico, certo? Então o aquífero não está isento de contaminação. Você vai cair em prova, vai cair em questão e vocês não vão cair nessa pegadinha. O aquífero, ele é passivo de contaminação, sim, porque os produtos químicos usados na agropecuária infiltram no solo junto com a água da chuva, certo? Abastecendo o aquífero começou a chover, velho, na hora que eu falei água da chuva. Que massa, velho. Ainda bem. E a água da chuva faz esse papel de levar essas substâncias lá para o subsolo. Além disso, certo? Essa grande quantidade de químicos que são utilizados no setor agrícola, a água da chuva vai fazer isso, a gente viu o ciclo da água, vai fazer com que a água escoe, né? Vai fazer com que a água escorra e caia dentro dos rios. Então você tem uma área enorme onde passa um rio lá embaixo, em cima você tem uma produção, qualquer que seja, rural, banana, por exemplo, sei lá, e você vai e joga todos esses produtos químicos lá para proteger das pragas, para equilibrar o solo, né, os nutrientes do solo e tal, né, aquilo que a gente já falou. Aí quando chove, essa água desce e leva essa grande quantidade de substâncias químicas para o rio que está lá embaixo. E aí você tem contaminação da água desse rio, que é utilizada para banho, contaminação da água desse rio, que é utilizada às vezes até para beber em algumas comunidades, tá entendendo? Provocando doenças e podendo levar até a morte dessas pessoas, além da estrutura de extrativismo desse rio, a pesca, por exemplo. Você compromete a reprodução das espécies, você compromete o crescimento dessas espécies, e isso provoca uma grande quantidade de danos, uma cadeia de danos àquela comunidade. Então, os rios, os lagos vai acontecer a mesma coisa, mas o destaque é a água subterrânea, ela também não está isenta. A outro tipo de contaminação do aquífero, né,
que pode ser pelo lixo químico industrial, né? Falei há pouco para vocês, essa questão da agropecuária também, mas a questão do lixo, né? O lixo é o seguinte, se liga aí na parada aí. O lixo orgânico, aquele lixo que a gente produz principalmente na cozinha de casa e na indústria alimentícia, certo? Casca de fruta, bagaço de fruta, casca de verdura, resto de comida. E na indústria alimentícia, a sobra orgânica é muito grande, apesar dos caras aproveitarem quase tudo mesmo, mas ainda sobra uma grande quantidade de lixo orgânico. Esse lixo, se ele não for bem, se ele não tiver um manejo correto, se ele não for tratado, destinado da forma adequada, se ele for jogado no solo, em lixões, por exemplo, ele vai entrar em desidratação antes de decompor. Então, lixo orgânico, presta bem atenção, antes dele se decompor, ele desidrata. Se você pegar, por exemplo, aí uma casca de fruta, uma casca de banana, por exemplo, e jogar no quintal de casa lá no meio da rua, você vai observar que ela vai secar totalmente para depois poder se decompor. Então, os compostos orgânicos ele tem uma quantidade de água muito grande. E o que é que acontece nos lixões? A decomposição desse lixo orgânico gera um líquido, né, muito ácido, fétido, certo? Que é o chorume, certo? O chorume, certo? Também é um ponto que eu quero que façam uma leitura, palavra-chave. O chorume. O livro de vocês tem até um destaque sobre isso, certo? Esse chorume, ele também infiltra no solo e contamina o lençol freático. Ele também escoa para os rios e também para os lagos. Então, se você tiver uma área que também tenha lixo, você tem uma probabilidade muito grande de ter os lençóis d'água, né, os aquíferos, lençóis freáticos e rios e córregos também contaminados por causa desse líquido que é liberado da decomposição do lixo, no caso da desidratação. Ok? Então, olha o perigo que a gente corre, né? Por isso que a nossa água fornecida pela companhia aqui estadual, a Cagepa, ela é uma água tratada. Isso é bom. A água tratada, ou seja, a água ela vai passar por uma série de fases e vai passar por monitoramento para poder ficar de acordo com o que as organizações, os órgãos internacionais, em específico aí a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca como sendo água própria para o consumo. Ela passa por testes. Então a água da Cagepa ela é uma água boa, ela é uma água saudável, porque ela atende um padrão internacional de qualidade. Ah, professor, mas a água da minha casa estava amarelada, a água da minha casa estava fedida. Aí, questão de tubulação, questão de caixa d'água. Tem gente que tem a caixa d'água na casa faz 20 anos, o cara nunca lavou. Aí é outra discussão. Aí não vai entrar nessa discussão agora. Mas a água dessas companhias, elas atendem esse padrão internacional para poder estar de acordo é, com as normas de saúde pública, né? Ok? Então, pronto. Então, além disso que a gente falou, ainda existem os chamados acidentes, né, que ocorrem, que envolvem a questão da água. Nós tivemos recentemente no Brasil dois acidentes, né, envolvendo barragens de rejeito de exploração mineral, certo? Mariana, na cidade de Mariana, e a outra, a da Samarco, né, que tem até não, a da Samarco justamente foi a de Mariana, né? E a outra lá de Brumadinho, quase não lembrava o nome. Então, a gente também vive tendo esses acidentes estruturais, e se foi, claro, todo mundo sabe que foi negligência ali, né? Os engenheiros tinham já apresentado que poderia acontecer aquilo, né? Aquilo ali
com criminoso aquela questão. Mas a gente vive tendo vazamento de indústria, vazamento de exploração de mineral, a indústria de papel de vez em quando dá problema, libera a substância em rios. Então a gente, além de estar problema com a indústria, com esgoto industrial, problema com risco de acidente industrial, problema com risco de acidente em mineração, foi o caso que aconteceu no Brasil, certo? A gente tem toda uma série de pontos, uma série de coisas que podem comprometer a qualidade, a qualidade da água, né? E também, quando você compromete a qualidade da água, você compromete a quantidade dela disponível para a população, certo? Porque em muitos lugares o consumo da água ele é diretamente da natureza, certo? O governo até distribui substâncias para as pessoas colocarem lá, orienta, ferver e tal. E nós já temos no Brasil muitas comunidades que não possuem água encanada, né? Ok? Então hoje, gente, está acabando o tempo da gente aqui. A nossa ideia é discutir essa questão da problemática da contaminação da água, né? No grupo, vou passar um exercício, vai ser aquele mesmo esquema, certo? De enviar para mim por e-mail ou lá